Família se muda para um rancho misterioso que não produz nada daquilo que é conhecido, numa cidadezinha do interior, com altas lendas envolvendo uma mina abandonada. Isso daí que poderia ser um ótimo filme de terror de Velho Oeste, pela descrição que eu tô falando, na verdade, pode ser perfeitamente a sinopse do novo Os Caça-Fantasmas Mais Além, para vocês verem como essa questão do Velho Oeste com terror é impregnada em várias obras sem vocês perceberem. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e vamos entender melhor como ocorre essa mistura. Nós temos, inclusive, alguns clássicos que dá para pegar e vocês apreciarem sem problema. Temos a série de quadrinhos Mágico Vento, de origem italiana, para quem gosta um bom Western Spaghetti, onde o protagonista, ele é tratado de um ferimento mortal por um xamã e acaba recebendo, assim, poderes de entrar em contato com as forças do sobrenatural, além do que lidar, assim, cada episódio, tanto com forças mundanas do Velho Oeste, quanto com ameaças sobrenaturais, tanto de lendas locais, quanto do exterior. Afinal, temos que lembrar que a época do século XIX do oeste americano é uma época do crescimento dos Estados Unidos, onde temos gente chegando de vários países do mundo para a terra da oportunidade. Então imagina o resultado dessa mistura de culturas. Só que além disso, temos que lembrar uma coisa, também é uma época de muitas mortes e dos grandes massacres indígenas, né? Coisa essa que precisa ser refletida, inclusive Mágico Vento envolvendo justamente muitas vezes a questão entre as terras indígenas e as terras dos brancos, né? Dentro dessa questão, e o terror ajuda a gente a pegar e refletir um pouco sobre essas questões de massacre. Então, outra obra dentro disso, inclusive, é o Winona Earp, que foi um seriado live action que chegou a vir pro Brasil em streaming, onde nós temos justamente a descendente de White Earp, que foi um policial, um xerife normal do Velho Oeste, né? Só que aqui ela tem uma arma especial que permite eliminar espíritos demoníacos que surgem ressuscitando grandes pistoleiros do passado para pegar e tentar eliminar a menina, envolvendo justamente todo um mistério envolvendo a cidade e da grande maldição que faz com que os seres retornem de forma demoníaca dentro dela, né? Então, prosseguindo, temos ainda por cima um clássico chamado Jonah Hex, da DC Comics, que já teve muitas versões, inclusive temos um filme que mescla um tom de terror sobrenatural com uma ficção científica meio steampunk, no qual temos uma reinterpretação do personagem, né, aqui capaz de falar com os mortos e que tem que lutar contra uma grande ameaça que tenta domar o governo dos Estados Unidos, né. Ao mesmo tempo, nos quadrinhos, aconselho muito vocês lerem a fase conhecida como Os Novos 52, onde ele vai para Gotham City, recém-fundada do Velho Oeste, sim, a cidade do Batman, só que na época ainda do Velho Oeste, onde ele tá vendo o começo do surgimento dos criminosos na região, né, e com várias ameaças que beiram o sobrenatural, né. Só que a coisa, saindo da mistura bem explícita de Velho Oeste com terror, ela vai ainda mais fundo, fazendo com que apareça em outros cantos também. O seriado Supernatural, por exemplo, né, Sobrenatural, que eu acho que é um dos seriados mais impactantes e influentes de terror dos últimos tempos, não estamos discutindo qualidade da história, variação, etc. Não, estamos falando sobre impacto cultural e duração, né? E o que acontece? Aqui nós temos várias referências justamente à questão do Velho Oeste, de como o criador da arma chamada Colt, que basicamente o Samuel Colt, que é a arma que revolucionou o Velho Oeste, criando a arma de mão como a gente conhece, pelo menos nas histórias do Oeste americano, né, que realmente mudou toda a questão armamentista lá dentro, né, teria sido também um grande caçador de demônios. Só que a coisa vai ainda mais fundo. O próprio nome deles, Winchester. Winchester é o nome da arma e da empresa que produzia, que é um tipo de rifle que surgiu justamente na época da Guerra Civil Americana. E o que ocorre? Até o momento, a maioria dos rifles, eles eram mosquetes, na verdade. Você tinha o sistema, ele explodia
para fora, não para dentro, causando uma enorme nuvem de fumaça, havendo sempre risco de emperrar, e era muito demorado o carregamento, tanto que temos histórias do Pica-Pau tirando sarro, inclusive, justamente de toda a demora, que demoravam 5, 10 minutos para você conseguir pegar, carregar o rifle deles, fora toda a nuvem de fumaça que gerava, causando todo um empecilho extra para você poder atirar, mirar, irritando os olhos, a garganta. Enquanto o rifle era um rifle realmente próximo do rifle tecnológico normal, atual, o Winchester, né, no qual explodia para dentro, era bem mais próximo dos atuais sistemas de troca de balas, né, então era muito mais rápido de atirar sem um monte de empecilho. E quando teve a Guerra Civil Americana, o Sul, ele não tinha grandes empresas de produção tecnológica, não tinha grandes indústrias, eram concentradas justamente no norte. Então, o norte que conseguia realmente produzir esses rifles, enquanto o sul era acabava ficando muito mais com os mosquetes. Então, essa diferença tecnológica ajudou o norte muito na guerra. E por causa disso, justamente a família da empresa Winchester tem uma lenda sobre a casa dela ser justamente assombrada pelas milhares de pessoas que foram mortas na Guerra Civil justamente por essas armas. Inclusive, existe um filme chamado A Casa Winchester, que não é uma obra-prima, mas é uma diversãozinha legal para quem curte um filme de fantasmas, falando justamente disso, né? Onde temos uma das últimas sobreviventes da empresa tentando pegar e pedir ajuda, né? Para ajudar a lidar com todos os fantasmas que tem dentro da casa dela, né? Então, para vocês verem como já dentro da história do Velho Oeste já temos uma questão real que ajuda muito na construção dessa questão do terror. E junto com isso também, nós temos uma coisa importante. Ao mesmo tempo que temos as histórias sendo contadas de fronteira de construção de Velho Oeste, e isto é, das grandes descobertas no novo período, dos próprios cowboys da época que escreviam suas obras, depois no começo do século XX, os poucos sobre o pessoal que se aposentou, algumas vezes construía até mesmo circo shows. Nós tivemos no começo do século XX, um autor que resolveu mesclar esses dois tipos de história de forma impactante, que é Robert E. Howard, justamente o criador do Conan o Bárbaro, que criou vários outros heróis além do Conan, na verdade, apesar dos outros serem menos conhecidos no Brasil, e isso é uma coletânea só das histórias de Velho Oeste que são misturadas com histórias de terror junto, isto é, histórias de Velho Oeste contando terror sobrenatural. Inclusive, é uma ramo que cresceu tanto depois mesclando com coisas de literatura fantástica como um todo, ou ficção científica misturando com o Velho Oeste, que, inclusive, existe um nome para isso que se chama justamente World Western, Estranho Oeste, que é justamente o ramo das histórias de Velho Oeste que misturam com temas tanto do sobrenatural quanto de alta tecnologia. E a coisa depois se espalha e vai mais a fundo. Um dos grandes filmes inauguradores, não exatamente do faroeste espaguete, o faroeste italiano, que já tinha começado antes, mas um dos que ajudou a definir seus rumos é o Django, que inclusive foi homenageado pelo Tarantino. E já vamos voltar pro Tarantino, vocês nem imaginam como, galera. E o que acontece? Nesse filme clássico, nós temos um pistoleiro que carrega sempre um caixão com ele, com um item misterioso lá dentro, e a primeira ameaça que aparece nesse filme Django, estrelado pelo Franco Nero, justamente um culto fanático dentro de uma cidade. Então é uma história de faroeste teoricamente normal, só que com vários elementos de terror dentro da sua estrutura, e que faria tanto sucesso que vários outros filmes começaram a colocar o nome de Django na época. Tivemos dezenas, literalmente, de filmes com Django no nome, tanto que o Django do Franco Nero ganhou continuação também. Assistam filmes do faroeste do Franco Nero, cara, assim, um ator incrível. E o que ocorre? A gente acaba tendo várias pitadas de terror, acabam sendo mescladas no meio. Inclusive que estamos falando de uma época, lá nos anos 60, 70, lá nos anos 70, onde a gente tem vários também diretores italianos produzindo não apenas filmes de Velho Oeste, mas como tendo toda uma experiência com filmes de espada e sandália, isto é, filmes épicos que pegam justamente lendas da mitologia grego-romana, olha só esse elemento fantástico, e que estavam produzindo muitos filmes de diálogo, isso é,
de suspense policial, com uma parte deles, inclusive, com elementos sobrenaturais. Então, esses mesmos diretores, para ganhar dinheiro, estavam pegando e produzindo o Velho Oeste. Então, tínhamos toda uma experiência com suspense policial e também com elemento fantástico sendo usado para produzir Velho Oeste, trazendo um material único quando houve essa grande explosão do faroeste italiano. Não é a única vertente que teve lá, tivemos várias. O faroeste italiano é bem amplo também, fora o próprio faroeste dos Estados Unidos e de vários outros locais pelo planeta, né, que foram produzindo suas histórias bebendo elementos de Velho Oeste, né. Mas a gente vê essa influência forte que acabou seguindo na época, que tem impacto até hoje. Sendo que, por que eu falei do Tarantino? Porque existe um filme de terror escrito pelo Tarantino, que é Um Drink no Inferno, onde temos uma família que acaba presa por um grupo de criminosos, só que ambos têm que se aliar contra um grupo de vampiros. Isso tudo dentro de um verdadeiro salão estilo de Velho Oeste, onde ocorre 90% da história, né? E isso tudo dirigido pelo grande responsável, coisas como Pulp Fiction, coisas como Bastardos Inglórios, né? Então, pra você ver como o faroeste e o terror, eles se mesclam em vários aspectos distintos. E outro diretor que fez essa mescla também é o John Carpenter, sim, o responsável pela grande franquia de terror Halloween, responsável também por clássicos de ficção científica como Fuga de Nova York ou Aventureiros do Bairro Proibido. E o que acontece? Nós temos um filme dele que é o Fantasmas de Marte, que traz todo esse clima pro planeta Marte, onde temos literalmente uma equipe de colonização que vai para Marte montar uma mina, então todos os climas de cidade de Velho Oeste, só que dentro de um universo tecnológico, só que boa parte da expedição desaparece e, na verdade, seus corpos são tomados pelos fantasmas da antiga civilização marciana, gerando um verdadeiro massacre. Então, um dos grandes clássicos de John Carpenter, ele é uma releitura espacial do Velho Oeste com altos toques de terror, galera. Então, dá pra ver como essas várias vertentes, elas se mesclam de forma diferente e influenciam, e mesmo em filmes de terror ou ficção científica, essas mesclas acabam ficando de fundo, muitas vezes sem a gente perceber. E vocês, quais os grandes filmes de Velho Oeste, histórias de terror que você pegou e já leu ou assistiu? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos esse vídeo pra gente aumentar a discussão e até o próximo vídeo. Falou!